Deus abençoe sua vida, DJ Newton. Curtiu aqui o nosso Rios. Que Deus possa abençoá-lo em nome de Jesus. E daqui a pouco, atenção, eu estarei aí na rede vizinha, estarei aí no TikTok, Pastor Neto Aguiar. Daqui a pouco, você quer me assistir no TikTok, ou você quer me assistir aqui no canal do YouTube, ou você quer me assistir aqui, glória a Deus, no Facebook, tá? São essas 3 plataformas. Pastor, eu quero só ouvir. Então vai no Rádiosnet, ou então na rádio IED Sobral, no nosso aplicativo, totalmente gratuito, em nome de Jesus. Faltam 7 minutinhos para nós começarmos o nosso devocional do dia. Eu vou só colocar aqui um flash do que acontece em nossa igreja de Vajota do Machado. Bom dia. Jesus, cura minha família. Neutralidade espiritual. Não existe ninguém neutro espiritualmente. Ou eu sou espiritual, ou eu não sou. Eu não posso ser morno, porque crente morno o Senhor vomita. Nós temos que viver uma vida espiritual. Para que a nossa família ela seja blindada, eu preciso viver, eu preciso praticar aquilo que eu acredito, aquilo que eu não. Louvado, engrandecido seja o nome do Senhor. O que nós podemos aplicar? Quem governa a sua casa? Cristo ou as influências do mundo? E não vai pesar um pouquinho hoje aqui? Eu sei que tem crentes que gostam de colocar umas músicas que o mundo nos escolhe. Mas hoje o Espírito Santo te revela algo aqui para você entender que não você está ouvindo o programa Café com Jesus. Aquilo que eu canto atrai alguma coisa. Quando eu louvo a Jesus, o que vem mais? A presença do Espírito. Quando eu louvo as músicas do mundo, o que vem? E às vezes nós estamos atraindo a presença do mal para dentro da cidade. Pastor, mas não é pecado, então não sei que é pecado. Eu estou perguntando o que é que você está atraindo. O que é que você está atraindo? Você acha que Deus vai estar lá na sua casa, você cantando música do passado? Músicas que te levam ao... Bom dia, paz do Senhor. Meus irmãos aqui no TikTok. Estamos ao vivo, tá? Então vamos entrar ao vivo agora pela rádio IED Sobral, tá certo? Aqui pelo programa Café com Jesus, tá certo? Então você que já está conosco aqui nesse feriado, né? Bom dia aí, Jovito Souza. Deus abençoe sua vida, Jovito, tá? Vamos hoje chegar e bater, né, mais uns 2K em nome de Jesus. Vamos impactar o coração das pessoas em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, tá? Se você ainda não me segue, segue aí, Pastor Neto Aguiar, tá bom? É momento do devocional do dia. Não fique de fora. Deus vai falar com você agora, em nome de Jesus. Palavra de fé, com o pastor Neto Aguiar. Você está ouvindo o programa Café com Jesus. São 6h57. Você está no programa Café com Jesus, aqui pela sua rádio IED Sobral, e estamos
no quadro devocional do dia. Deixa eu falar aqui com os meus internautas que estão conosco no TikTok. A Zelinda de Grade, o Freitas, a Stephen Eckert, Fernando César, Deus abençoe. Lisete Canudo, Deus abençoe. Louvado, engrandecido seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus. Vamos melhorar agora aqui, né? Vamos melhorar o som, né? Louvado seja Deus. Lisete Canudo, Alisson Oliveira, Santis, Valdemir de Moura, Deus abençoe. Jorge Ninja, Deus abençoe. Josiesse Ribeiro, Seica Câmara, Deus abençoe. Surnedo Gomes, Narimã Lara, ADV Pereira, Deus abençoe. Aparecida Betts, Deus abençoe. Fiuza Cristiane Leme, Deus abençoe, seja bem-vinda. Vera Ribeiro, Deus abençoe, né? Eliezer Duarte, vamos ver aqui, tem mais algumas mensagens. A Maria de Fátima, Deus abençoe. MC Louvin, Deus abençoe. Alcivan Costa, Leide Moreno, Deus abençoe. Suede Gomes, Deus abençoe. Tá aí, muitas pessoas ligadas, né? José, Góes, Denise, Deus abençoe, tá? Vamos para o devocional do dia. Abra sua Bíblia, você que está aí me ouvindo agora, você que está me assistindo aqui nas redes vizinhas, você que está agora no TikTok, Pastor Neto Aguiar, abra sua Bíblia no livro de Jó, Jó capítulo 5, versículo de número 17 e 18. O tema do nosso devocional: as feridas que Deus cura são processos, são dores que vêm na nossa vida, que não é para nos matar, é para forjar o nosso caráter. Tá certo? Louvado seja Deus. Já está aí com a sua Bíblia? Já está com o celular aberto? Já está com o notebook aberto? Então vamos lá. Diz assim a palavra do Senhor. Jó 5, 17 e 18. Diz assim: eis que bem-aventurado é o homem a quem Deus corrige. Então a correção é uma ordenância divina. É um conselho divino. Ele está dizendo: eis que feliz, eis que bem-aventurado. Preste atenção. A quem Deus corrige. E não despreza, vírgula, pois, vírgula, a correção do Todo-Poderoso. Ponto. Primeiro ponto, ele está dizendo que é feliz aquele que aceita a disciplina. Quem não é disciplinado não é filho. A Bíblia chama de bastardo. Segundo ponto, porque ele faz a ferida e ele mesmo ata. Ele fere e as suas mãos o cura. Muitas vezes não entendemos os processos que Deus permite em nossa vida. Eu sempre digo que Deus complica e não explica. Preste atenção. Deus complica e não explica. Como assim, pastor? Como assim que Deus explica, Deus complica e não explica?
são mistério de Deus. A palavra do Senhor, ela nos diz, no livro de Deuteronômio, capítulo 29, versículo de número 29, a qual a inerrante palavra do Senhor, a palavra rema, a palavra que cura, a palavra que fala, a palavra que traz, a palavra que dá bênção, a palavra que dá vida, a palavra que renova, a palavra que não falha, a palavra que não muda, a palavra que se renova, ela nos diz claramente, em Deuteronômio 29, 29, que as coisas reveladas são para nós. Quais são as reveladas? As que estão na palavra. Mas as encobertas, que são os mistérios divinos, é para Deus. Então tem coisas, tem processos na minha vida, Deus não vai me explicar. É por isso que Deus complica e não explica. A trajetória da vida de José foi uma trajetória de dor, foi uma trajetória de calúnia, foi uma trajetória de defamação. Mas a Bíblia diz que em tudo Deus estava com José. Sabe por quê? Porque José não aproveitou as circunstâncias para mudar o seu caráter. O ambiente não mudou o seu caráter. As lutas que José passou foi aperfeiçoamento para que José fosse governador do Egito. Então, muitas vezes, há processos na nossa vida que não iremos, que Deus permite. Há momentos em que enfrentamos lutas, perdas, decepções, provações que parecem feridas profundas na alma. Não espere nada do homem. Você tem que esperar em Deus. Não faça nada esperando reconhecimento humano. Não. Não adianta. Você vai se frustrar. Você vai se decepcionar. Quem mais trai é quem mais está perto. É duro, né? Pastor, é quem está perto, claro, quem está longe não trai. Quem está perto está mais próximo dos seus passos. Quem está perto, muitas vezes senta na mesa. Quem está perto, muitas vezes se mostra amigo. Jó nos ensina que Deus continua no controle, mesmo nos dias difíceis. Irmãos, nós que fazemos a obra de Deus, que vivemos o episcopado, a gente se decepciona. Pessoas que você pensam que vai ser uma bênção, pessoas que vai, louvado seja Deus, né? Mas é pessoas. Aonde tem pessoas, tem problema. Aonde tem pessoas, tem decepção. Aonde tem pessoas, tem calúnia. Aonde tem pessoas, tem defamação. Mas aonde Deus existe, há renovação. Jó estava enfrentando feridas na alma. Jó perdeu sua família. Jó perdeu seus bens. Jó perdeu seus gados. Jó perdeu sua saúde. Mas Jó nunca perdeu a sua fé. É por isso
que a palavra de Deus, ela nos diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Se agrada a Deus quando se há fé, e quando se há fé, se há intimidade com a palavra, porque a fé, ela vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então Jó, ele está dizendo, bem-aventurado o que é castigado, o que aceita a disciplina, porque depois de ser disciplinado, vai ser aprovado. Deus prova, reprova para aprovar. Você pode dizer comigo? Deus prova, reprova para aprovar. Tem momentos que você pensa que vai passar, mas não é o tempo. O oleiro sabe o estado certo do vaso ser usado. É por isso que muitas vezes vem o calor. A correção de Deus não tem objetivo de destruir, mas de aperfeiçoar. Tem pessoas que não gostam de ser disciplinado. Tem pessoas que não gostam de ser corrigida. É por isso que muitas pessoas hoje estão indo de mal a pior, porque não aceitam a repreensão. Não aceitam a correção, louvado seja o nome do Senhor. É por isso que hoje muitos líderes estão barganhando, muitos líderes estão se vendendo, sabe por quê? Porque não pode corrigir, porque senão vai perder um dízimo, porque não pode corrigir, porque senão vai perder a amizade, porque não pode corrigir, o pior é perder a salvação. Por que você acha que Deus falou para Josué? Josué, ser forte, vão querer te comprar. Josué é uma família de nome na cidade, vai com calma. É a família que ajuda mais a igreja. Não, Deus disse assim, ser forte, Josué. Não quebra princípio, recalabassuriando ecomanaia. Josué, ser forte, vão tentar te comprar, Josué. Não vai ser fácil, Josué. E mais, Josué, além de tu ser forte, seja corajoso. Porque vão te confrontar, Josué, mas não quebra princípio, não ande por atalho, mas ande por caminho. A correção de Deus, ela não destrói, ela aperfeiçoa. O Pai corrige aqueles que amam. As mesmas mãos que permitem o tratamento são as mãos que traz a cura. Talvez você esteja aqui me assistindo agora, no TikTok ou nas redes vizinhas, e você não está entendendo que processo é esse. É permissão de Deus. Tem processo que nós passamos, que nós causamos esse processo. Tem coisas na minha vida que eu estou passando, que foi eu que causei, porque Deus permitiu. Às vezes você recebe o conselho e não atende. Existe a vontade permissiva de Deus e existe a vontade de Deus. Existem provas que nós provocamos. Porque não damos ouvido aos ensinamentos da palavra. Achamos que sabemos de tudo. É por isso que hoje nós temos culto de doutrina,
doutrina são regras, doutrina são, aleluia, ensinamentos que vai mostrar e que lado eu estou, que tipo de cristão eu sou, como é que está a minha vida espiritual. Quem não é doutrinado não cresce. Quem não é doutrinado vive sem regras, vive sem princípio. E quem vive sem princípio não chega a lugar nenhum. Quem quebra princípio se quebra. Sempre tem alguém para dar um jeitinho. Eu vou mudar a igreja. Eu vou mudar desse ministério. Sabe por que você quer mudar do ministério? Porque você não aceita a mensagem verdadeira. Você está em busca de um lugar que se enquadre o seu jeito. Mas se você quer ir para o céu, se você quer viver uma vida sarada, abençoada, aprenda uma coisa, não é do meu jeito, é do jeito dele. Racalabassurianda, não é da minha forma, é da forma dele. Aleluia, ele é o arquiteto, a planta é dele. Eu tenho que executar de acordo com está na planta. Está cheio de gente hoje buscando um ministério que se aquadre a ele, que se adeque a ele, que entre no seu hall de amizades. É por isso que hoje a gente vê por que muitos cristãos hoje estão sofrendo. Porque não querem mais ser confrontados. Porque não aceita mais disciplina. Ah, o pastor me magoou. Ah, o pastor pegou pesado comigo. Eu vou mudar de igreja. Não mude de igreja, mude de atitude. Por isso que a gente vê pessoas que não crescem, porque não aceitam disciplina. Querem viver como bastardo. É por isso que muitos não querem nada com Jesus, porque para andar com Jesus tem que ser discípulo, não seguidor. E muitos querem ser só seguidor. Existem aqueles que seguem de perto, mas também existem aqueles que seguem de longe. Discípulo não. Discípulo obedece. Discípulo relaciona. Está cheio de seguidores. Discípulos são poucos. Quem quer ser discípulo tem que se esvaziar. Vamos mais, tem mais. Quando Deus fere, ele também ata a ferida. Quando Deus permite a prova, ele também prepara o consolo. Quando Deus nos leva ao deserto, ele também providencia a fonte de água. Nenhuma lágrima derramada diante de Deus é em vão. Deus está revelando aqui ao meu coração, tem gente me assistindo aqui no TikTok, que Deus manda te dizer, as suas lágrimas derramadas diante do altar de Deus não são em vão. Aguenta só mais um pouquinho o processo, porque o propósito está chegando. O que os olhos não viram, nem coração humano nenhum penetrou, são as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Do tamanho do processo, mostra o tamanho do propósito. Por que José foi governador do Egito? Por que José foi visto por Faraó dizendo, acaso tem alguém aqui a qual o Espírito
Espírito de Deus está sobre ele? Um incrédulo, um feiticeiro, um adorador de ídolo, viu na vida de José que Deus era na vida de José. Muitos que estavam do lado de Faraó já estavam se preparando, pensando que era eles. Ele disse, não, é José. É os Nimofates. Nenhuma lágrima diante de Deus é em vão. O Senhor conhece cada dor. Tem gente me assistindo agora que está perguntando, pastor, por que eu estou passando por isso? Se eu sou uma pessoa que eu ajudo todo mundo, pois é isso mesmo, não faz parte do processo. Oh, glória! Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu tenho 28 anos de fé. Eu sou ex-presidiário, eu aceitei Jesus na prisão. Há muito tempo atrás eu não queria nada com Deus. Há muito tempo atrás eu não queria disciplina. Eu queria viver do meu jeito, com a minha fé burra. Eu enfrentei a solidão. Eu enfrentei a falta do abraço de mamãe e de papai, lá na prisão. Eu estava preso em São Paulo. Meus pais aqui no Ceará. São 7 horas. 7 horas, 20 minutinhos. Você está ouvindo aqui no TikTok, e nas redes vizinhas, e na Rádio Ed Sobral, o devocional do dia. As feridas que Deus cura. Ele trabalha em favor daqueles que nele confiam. Eu sempre digo, ouvinte, que Deus sabe como tocar. Às vezes você fica se escondendo, correndo. Escuta uma coisa, Deus quer, só quem não quer. Chamado não é para quem quer, é para quem não quer. Que às vezes há muitos dizem que quer, mas é bem longe. É igual os dois filhos. Um disse que ia, não foi, e o que disse que não ia, foi. Deus, ele quer pessoas como eu e você que não quer, que foge. Mas será que eu não tenho capacidade para isso? Deus não está buscando capacidade. Deus está procurando pessoas que estejam disponíveis. Você sabe qual é a diferença do escolhido para o chamado? É que o chamado, ele é capacitado, ele mostra tudo, ele tem todos os traços, mas ele nunca pode. Ele sempre está ausente. O escolhido não. O escolhido não tem uma retórica bonita. O escolhido não tem uma imagem bonita, mas ele está sempre dizendo, eis-me aqui, envia-me. Eis-me aqui, envia-me. Pastor, mas como? Se o chamado
Ele é capacitado e o escolhido não é. Como é que ele vai fazer a obra? No caminho o capacita. É no caminho que ele vai sendo capacitado. É na trajetória, é ouvindo o céu, é direcionado pelo céu, que ele vai sendo capacitado. José foi capacitado no processo. Tem gente que Deus manda te dizer: tá doendo? Aguenta só mais um pouquinho. Pastor, tá difícil. Suporte mais um pouquinho. No processo, não murmure, agradeça. No processo, não se reclame, dê graça. Para a gente encerrar, 3 lições para a nossa vida, para encerrar o devocional. Primeiro, a correção de Deus é um sinal de amor. Deus ele está corrigindo, é porque ele te ama. Deus corrige para alinhar os nossos passos ao seu propósito. Romanos capítulo 8, versículo 28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados para o seu decreto. Segunda lição. Primeiro, a correção de Deus é um sinal de amor. Quem pode botar um amém aí? Me diga de onde é que você está me assistindo aqui no TikTok ou aqui na rede vizinha. Louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos em 3 plataformas, tá? Louvado seja Deus. Estamos aqui no TikTok e estamos nas 2 redes vizinhas. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, tá? Então, segunda lição é que Deus nunca abandona seus filhos na dor. Sabe o que eu aprendo aqui? Que eu não estou só. Eu me lembro que eu passei por processos na caminhada, eu me sinto um novo convertido, eu tenho 28 anos de fé, né? E eu passei por alguns processos na minha vida. O primeiro processo que eu passei antes de conhecer Jesus era que eu ia ser morto. Na prática do que eu cometi, eu ia ser morto. Era um processo. Mas o propósito falou maior. Deus me guardou. Na prisão, entreguei minha vida para Jesus, passei quase um ano preso, e depois saí de liberdade, e hoje tenho 28 anos servindo a Deus. Já passei por alguns processos dolorosos na caminhada. Então Deus nunca abandona seus filhos na dor, ele acompanha cada etapa do processo. É para você que está dizendo que está sozinho. Deus está te acompanhando. Pastor, por que Deus ainda não resolveu? Porque ainda não chegou no estágio certo. Que feriado maravilhoso, hein? Que banquete do céu, hein? Deus está falando com aqui, coloca um amém. Diga de onde é que você é,
Pastor, eu estou aqui me deleitando na palavra aqui na Bahia, no Rio de Janeiro. Diga de onde é que você é. Só se Deus está falando com você, se não está, fique caladinho. Que ainda que você queira dizer que não está acontecendo nada, está acontecendo, porque a fé vem por ouvir, não é por falar. O terceiro ponto é que a cura vem das mãos do Senhor. Aquele que conhece a ferida sabe exatamente como restaurar. É por isso que não adianta fugir dos processos, buscar atalho, vai se ferrar. Reino de Deus não é para covarde, é para quem tem coragem. É para quem enfrenta o medo. Eu já fui covarde na caminhada. Eu, pastor Neto Aguiar, eu já fui covarde na caminhada. Mas Deus me amadureceu na minha covardia. Quando Deus disse assim, recalcule a rota. Aí na hora que vem um processo doloroso que eu pense, aí o Senhor disse, lembra? Recalculou a rota. O caminho de Deus não tem atalho, é reto. Não tem atalho. Dói, mas faz parte. Propósito é gerado na dor. Avivamento é gerado no ventre da dor. No ventre da crise. É nos processos que nós crescemos. É no processo que nós descobrimos o nosso ápice, a nossa espiritualidade. É nos processos. Às vezes eu estou achando que eu estou no ápice da espiritualidade. Às vezes eu acho que eu já estou quase na quarta trindade. E só tem 3, né? Mas estão querendo inventar a 4. Eu já estou quase como um anjo do bairro. Aí vem o processo, aí você quer desistir, aí Deus diz assim, tá vendo? O que nós podemos aplicar, queridos? Talvez hoje você esteja carregando uma ferida emocional. Talvez hoje você esteja carregando uma ferida emocional, ou espiritual, ou familiar. Entregue essa situação ao Senhor. Como é que eu entrego? É orando. É lançando sobre ele a nossa ansiedade. Salmo 62, versículo 8. Confiai nele, ó povo, em todo o tempo, e derramai perante ele os vossos coração. Confie no Deus que você vê. O Deus que vê sua dor também está preparando a sua restauração. O Deus, as feridas que Deus cura.
Você está ouvindo o programa Café com Jesus. Antes que viesse a existir, traçaste um plano lindo para mim. Quiseste me usar pro teu louvor, Senhor. Quanta coisa linda contemplar, e em teu nome, gente, a libertar. Quiseste me usar pro teu louvor, Senhor. Hoje vim dizer o que está em mim, por todo lado há lutas nesse prosseguir. Uma voz me diz que devo parar, mas outra voz maior me faz assim cantar. Soberano és tu, Senhor. Soberano és tu, Senhor. Soberano, soberano, soberano és tu, Senhor. Soberano, soberano, soberano és tu. Antes que viesse a existir, traçaste um plano lindo para mim. Quiseste me usar pro teu louvor, Senhor. Quanta coisa linda contemplar, e em teu nome, gente, a libertar. Oh, quiseste me usar pro teu louvor, Senhor. Hoje vim dizer o que está em mim, por todo lado a luta nesse prosseguir. Uma voz me diz que devo parar, mas outra voz maior me faz assim cantar. Soberano és tu, Senhor. Soberano és tu, Senhor. Soberano, soberano, soberano és tu, Senhor. Soberano, soberano, soberano és tu. São 7h37. Chegamos ao final de mais um programa Café com Jesus. Obrigado você que está aqui nas outras redes, que Deus possa abençoar. Obrigado, Ivone Moreira, Deus abençoe. O Paiva Alves, Luciano Pinheiro, Maria Amélia, Deus abençoe, que estão conosco aqui no TikTok. Deus abençoe, tá? Manuel Gomes,
Você que ainda não me segue aqui no TikTok, nesse feriado, ajude alguém, compartilhe essa palavra. Daqui a pouco eu vou estar colocando uns cortes aí no TikTok da mensagem. Então você compartilhe, tá? Você que chegou agora, nós acabamos agora um devocional que tem como tema as feridas que Deus cura. As feridas que Deus cura, muito forte. Então daqui a pouco, nas outras redes, vai estar lá a live por inteiro. Aqui no TikTok vai ficar os cortes, tá bom? Então, muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pelos likes que você está dando aqui. Você que ainda não mandou um presentezinho para a gente, uma rosinha, para fortalecer aqui a nossa live, em nome de Jesus, aqui no TikTok, tá bom? Eu sou o pastor Neto Aguiar, o seu amigo de todas as manhãs. Que Deus te abençoe. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, as doces consolações do querido Espírito Santo, esteja com todos para todos sempre. E você que crê, diga amém, diga graças a Deus. Deus é bom o tempo todo. O tempo todo Deus é bom. Avançar sempre, parar nunca, recuar jamais. Jesus te ama e nós também te amamos. Tchau! Até amanhã, nesse mesmo horário, se Deus disser que sim. No terrível espinho do pecado eu pisei, a ponte entre a vida e a morte. Acabamos de apresentar o programa Café com Jesus. Voltaremos amanhã, nesse mesmo horário e nessa mesma emissora. Mas não saia daí, vem mais presença de Deus. Tchau! Terra de grande valor, sou o servo do Senhor, eu não sou cabra da terra.